A mãe é a culpada. Hum, olha o tema que nós vamos falar hoje, gente, nessa live. A culpa é da mãe? Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós vivemos numa sociedade em que tudo cai sobre as costas da mãe, né? Vamos dizer assim, mas lá em casa não é bem assim. Então eu sempre escuto, meu marido ajuda muito, não sei o que, lararará, tá? Mas vamos lá, vamos aos fatos. Se na sua casa seu marido te ajuda, você é uma exceção, você é uma privilegiada da nossa sociedade. Olha que maravilha! Porque, infelizmente, não é bem assim que a coisa acontece, tá? Então, eu separei alguns dados aqui, levantei alguns dados para passar para vocês como é que as coisas estão acontecendo. Então, vamos lá. 83% das mulheres são responsáveis pelos filhos entre 0 e 4 anos, tá? Então, gente, vamos lá. 83% das mulheres são as responsáveis pelos filhos de 0 a 4 anos. Continuando as informações, vamos lá. 30% de mulheres contra 7% dos homens deixam o trabalho para poder cuidar dos filhos. Tá? Então, são 30% de mulheres que deixam o trabalho contra 7% de homens que deixam o trabalho para poder ficar com os filhos. 48% de problemas no trabalho as mulheres recebem por causa dos filhos. Elas têm 48 vezes mais problemas no trabalho por conta de serem mães. Tá? Isso são dados estatísticos que eu colhi em algumas matérias do IBGE, de uma série de lugares, tá bem, gente? Então, vamos lá. Continuando essa pesquisa que eu fiz para passar para vocês que a coisa é bem complicada. Então, constrangimento no mercado. Sabe quando a mulher está grávida e passa aquelas situações de tipo assim, não vai dar para você fazer tal coisa, não vou poder, você não vai poder assumir isso, ou tipo, brincadeirinha sem graça, né? Se alguém já passou por isso, pode marcar aqui que a gente está colhendo as informações também. Então, são 52% das mulheres sofrem constrangimento do trabalho por conta da gravidez ou então do retorno ao trabalho logo que termina a licença. Tá? Então, nós estamos falando aqui de dados que são estatísticos, né? Então, aqui a gente até entrou numa conversa, estava fazendo um diálogo aqui com o meu marido, né? E aí ele falou assim, nossa, a palavra culpa, ela é pesada, né? E eu falo assim, não é pesada, é assim que a gente sente, né? Por quê? Porque tudo recai sobre a mulher, né? E aí ele falou assim, mas não é bem assim, vocês não são culpados. Não, a gente não é culpada, não é culpada de fato. O fato é que as coisas, a responsabilidade recai sobre nós, né? Então foi nesse sentido que a gente levou esse diálogo. Porque na cabeça dele, ele não culpa, ele fala assim, minha mãe é maravilhosa, não culpa minha mãe das coisas, né? Não é essa a questão, mas a questão é de quanto nós temos mais responsabilidades sobre os nossos filhos do que o sistema paternalista tem, né? Então, entrando um pouquinho nessa questão de um sistema, né? De uma sociedade, de uma cultura. Então, não é falar assim, nossa, é culpa de quem? Não é culpa, gente, é coisa que a gente precisa começar a movimentar, porque se a gente não for movimentando gradualmente, a coisa vai continuar, né? E a gente continua sobrecarregada, então a gente continua largando o trabalho para poder ficar em casa com os filhos, a gente continua não deixando de ganhar por causa dos filhos, a gente continua sendo constrangida porque a gente tem filho e não é justo, né? A gente se desdobra para fazer tudo, né? Aqui em casa mesmo, foi um longo período para a gente conseguir entrar numa conexão de que eu tinha também que trabalhar, de que eu tinha também que fazer as minhas coisas, mesmo eu estando em casa, eu também estava trabalhando. Então, que eu não podia estar
100% do meu tempo com as crianças pendurando em mim, né? Então, que a gente precisava dividir as tarefas, que cuidar das crianças é trabalhoso, cuidar das crianças é puxado. E aí, quando a pessoa sente na pele, então, por exemplo, o meu marido, quando ele sentiu na pele, ele falou, nossa, como é puxado mesmo, né? Então, é importante a gente dividir, é importante. Eu falo assim, aqui a gente está falando muito sobre como a mãe faz isso, como a mãe faz aquilo, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de como a mãe também traz a responsabilidade masculina. É óbvio que a gente vive numa sociedade que a gente tem diferenças muito grandes de personalidades, né? Não vou entrar em questões políticas, não vou entrar em questões religiosas, não vou entrar em questões nenhuma desses pontos. Porém, eu estou entrando aqui com dados estatísticos, né? Tá aqui, ó, marquei tudo no papelzinho aqui para não perder nenhuma informação para vocês, porque isso é realmente muito importante e é realmente muito relevante. E aí, a gente se vê assim naquela condição. E o que eu posso fazer para começar a mudar isso? Né? Então eu falo, vocês conhecem aquela história do passarinho, né? Que a floresta estava em chamas e daí o passarinho ia lá e pegava um pouquinho de água e cuspia lá na floresta em chama. Ia lá de novo no lagoa, pegava um pouquinho mais de água e cuspia lá na floresta. Ia lá e aí chega o seu coelho e fala: "Ô, seu passarinho, você acha que você com esse biquinho vai conseguir apagar toda essa chama?" Ele falou assim pro coelho: "Se eu vou conseguir, eu não sei, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte." Então, é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo a minha parte, compartilhando com vocês alguns pontos em que eu comecei a trabalhar dentro da minha casa e o que nós tivemos resultados. Gente, não é fácil, porque a gente gerou muitos atritos aqui em casa. Não pensa que fala assim, nossa, ela foi lá e conversou com ele e deu tudo certo. Não, a gente teve alguns atritos, principalmente no começo, né? Porque, vamos lá, a mulher tá lá, firme e forte, né? Teve parto, teve um monte de coisa e tá lá, né? E aí, a hora que ela chega em casa, ela tem que continuar, tá com dor, tá tudo aquilo, mas ela tem que dar o banho no neném, ela tem que pegar, ela tem que dar mamar, ela tem que acordar de noite, ela tem que fazer uma série de coisas. E o marido tá assim, eu não vou pegar porque eu tenho medo. Eu não tô tirando o direito deles de terem medo, mas eu tô falando assim, ei, você é o pai dessa criança, né? Então foi mais ou menos assim que a gente trabalhou aqui. Então eu não tirei o direito dele de ter medo, porque eu também tive medo. Nós mulheres, nós também temos medo. Aí eles respondem, né? Tem o diálogo, né, em cima de tudo isso e os argumentos que são válidos. Eu não estou tirando a validade do pensamento, a validade da sociedade, a validade de uma cultura que vem há muito tempo fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o que eu estou aqui é fazendo assim, vamos devagarzinho, vamos começar a transformar isso, vamos virar essa chavinha, vamos, né, vamos fazer de outro jeito, vamos ver se dá certo de outro jeito, né? Então, eu vou compartilhar com vocês as formas que a gente conseguiu e que a gente vem conseguindo, porque isso é um trabalho, né, que está acontecendo, e que hoje eu tenho um marido que tem muito mais, abriu muito mais a cabeça do que era há 1 ano e 10 meses atrás, porque meu filho nasceu há 1 ano e 10 meses, né? E então hoje eu tenho uma outra pessoa, né? Porque aquela pessoa lá atrás que morria de medo, que morria de tensões, ou que não queria fazer porque tinha uma figura, né? Quais são os motivos e motivações? De verdade, gente, é difícil de a gente realmente chegar lá e cavucar, porque a gente não sabe como é que cada pessoa foi criada, a gente não sabe como é que cada pessoa foi recebeu a questão cultural, mas a gente sabe que a gente consegue ir mudando isso, né? Com conversa. Então, como que eu fiz, né? Com conversa, com diálogo, passo a passo, muita conversa, muito diálogo, muito passo a passo, né? Quem não tem esse problema?
Quem não tem esse problema são as pessoas que têm uma pessoa que colabora, ou a pessoa que pode pagar alguém para ajudar, né? Que fala assim, não, eu tô tranquila, eu tenho uma pessoa que me ajuda, uma babá, ou tem a minha mãe que me ajuda, ou meu pai me ajuda, ou meu marido me ajuda, alguém me ajuda, a pessoa não sente talvez isso tão fortemente, né? Mas a mulher do dia a dia, do cotidiano, ela sente isso, né? Então vamos lá, 83% das mulheres no cotidiano sentem isso, sentem a responsabilidade total de cuidar dos filhos de 0 a 4 anos, tá? Então, gente, passando lá, né? Eu falei para vocês que como que eu fui conseguindo fazer isso. Então, foi lá, com muito diálogo, com muito passo a passo, com muitas informações. Mas eu não vou falar sobre isso sozinha, não. Jazinho, eu tenho uma pessoinha aqui que vai conversar um pouquinho com vocês também. Mas antes de chamar essa pessoa para cá, que a gente vai conversar um pouquinho, eu quero dizer para vocês o seguinte. Teve uma situação que foi bem interessante. Acho que eu já vou convidar. Vou convidar e a gente vai contar essa história junto. Vem pra cá. Papai, você tá aqui? Vamos ver? Eu consigo. Peraí, gente, deixa eu encaixar ele na câmera aqui. Ali, deixa eu ver. Opa, peraí, socorro. Apertei o que eu não devia, pronto. Vai estar predominantemente Opa! amanhã em NBCRK. Tá bom, Google. Eu apertei o Google aqui, gente. É de 26 e a mínima de 16 graus. Obrigada pela Essa informação. temperatura amanhã, gente. Sai de casaco, vai esfriar. O Google, aí eu apertei sem querer aqui, a gente foi mudar a câmera, apertei Google, foi até cômico a situação. Bom, esse é o Eric, né? Boa noite. Então, se apresenta aí. Boa noite não, né? Oi. Não sei, tem gente que em algum lugar do mundo é 5 horas da tarde agora, né? Então, oi. Lá no Brasil é 8 da noite. Então, né? A gente tá falando hoje aqui. Bom, gente, vou começar a contar a história e o Eric vai trazer um pouquinho de como é que tem sido isso para ele também. E daí depois eu vou conversando um pouco mais com vocês sobre como foram as técnicas, né, que eu apliquei para a gente chegar nesse resultado que a gente tem hoje e como que a gente pretende seguir com tudo isso, tá bom? Olha lá, o pessoal tá dando oi, que lá é 20 horas. Show. Desculpa, gente do sem óculos, eu não consigo ler. Gente, vamos lá. A história que eu separei foi de quando eu precisei que ele desse um banho no Gustavo para mim. Gente, isso deu um chabu. Pau. Deu um chabu. Pau. Por quê? Eu virei para ele, eu tava, né? Eu tinha feito cesárea, só que eu fiquei uma semana que o Gu tava na maternidade, né? E o Gu estando, esse que tá gritando lá agora, brincando com a Tata, lá tomando um banho. Então, gente, quando eu voltei, né? E eu tinha muita dor. Pensei em muita dor. Porque eu voltei para minha casa e o meu filho ficou no hospital, porque ele ficou mais uma semana ainda hospitalizado, né? Então, eu voltei para casa e não conseguia nem pisar no chão, de tanta dor que eu tinha. Mas eu tinha que ser forte, eu estava sozinha. A minha mãe só conseguiria vir na outra semana, que ela tinha vindo ainda marcando surpresa pra gente, né? Ela falou, olha, eu marquei o avião pro dia do meu parto, que ela estaria aqui. No dia do meu parto, ela estaria aqui, né? Só que meu parto antecipou. Então, ela falou, e agora? Eu não tenho como resolver. Então, eu não tinha outra figura que não fosse ele aqui para me ajudar, né? E daí, o que aconteceu? Eu tinha muita dor. E aí, chegou um dia, eu fui dar banho no Gustavo. E virei para ele super na boa, gente, assim. Falei para ele assim, vem aqui e dá banho no Gustavo. Eu não vou fazer isso. Por quê? Eu não vou fazer isso. Gente, pensa na cara da pessoa
virando para mim, para Patrícia, a pessoa louca, né? Falando, eu não vou dar banho nele. Como é que é? Eu não vou dar banho nele, eu não vou fazer isso. Você não vai fazer isso o quê? Não, eu não vou dar banho nele. Por que você não vai dar banho nele? Tá aqui, tá seguro, eu tô aqui, tô do seu lado, eu vou estar te ajudando. Não vou fazer isso. Se eu quebrar o moleque, e se eu não conseguir lá? Não, mas é Entra aqui um engraçado. pouquinho mais. É engraçado, parece que é uma parada que, tipo assim, não tô a fim de fazer e tô arrumando desculpa. Não, veja bem, meu primeiro filho, eu já tenho uma idade legal, né? Vou fazer 49 anos de idade. Fui criado numa família com 4 mulheres dentro de casa, eu e meu pai, intrusos. E quando a minha irmã caçula, não, minha irmã do meio, nasceu, eu tinha essa onda, tipo assim, deixa eu, né, participar do dia a dia dela, né? Porque nós tínhamos 9 anos de diferença, nós temos 9 anos de diferença de idade, então eu já estava, né? Já estava de boa. E a minha mãe, que é uma maravilha de mulher, me disse uma vez que era perigoso demais dar banho numa criança recém-nascida. A partir desse momento, eu falei, não é para mim, porque trata-se de um ser humano, e no caso, o meu filho, entendeu? Então, eu tremi literalmente, né? Criou-se uma situação em virtude disso, porque eu fui incisivo, não foi tipo assim, ai, meu amor, eu falo, não vou, ponto, porque eu não queria dar brecha a esse tipo de conversa, porque não havia a menor possibilidade de eu dar banho no meu filho, até ele crescer um pouco, pelo menos. Né? E criou-se toda uma situação e tudo, e meu filho tinha 3 meses de idade quando eu cheguei e falei, vai ser hoje. Postei em Facebook, acho que foi no Face, né, que eu postei. Tirei foto e não sei o que, lá, entendeu? Morrendo de medo. Ele tava, quando eu ensaboei essa criança, eu falei, agora, e agora? Entendeu? E começa a escorrega daqui, escorrega dali. Falei, nossa senhora, cara. Mas tudo é uma questão de aprendizado. Eu acredito que as pessoas têm que se adaptar às situações. O diálogo é importante. Não acredito muito que seja em circunstâncias seja qual for o método. Eu acho que o método é o diálogo, é a conversa. É assim que se resolve ou não se resolve uma situação. No meu caso, está resolvendo. Né? Eu estou aprendendo a ser pai a cada dia que passa. Isso é natural. Homens, pais, a cada dia que passa, nós aprendemos a ser pai em uma situação diferente. Seja ela repreensiva, seja ela alegre, seja ela educadora, seja ela disciplinar, seja qual for. E isso é legal. Eu aprendi a cozinhar. Eu fritava ovo com casca. Só um minuto, gente. Não entendi. Vocês estão vendo? Enfim, não comia, mas passei a comer depois que eu aprendi a separar a casca. E hoje eu cuido da refeição da casa por dias, quando a Patrícia estava muito ocupada e eu não, no caso, né? Não tinha paciência, não tinha o menor dom para fazer isso, entendeu? Quer dizer, não posso falar que eu não tinha o dom, porque se eu estou conseguindo fazer agora, alguma habilidade eu tinha escondido. Mas o grande lance disso tudo é aprender. É aprender. Eu erro Pode falar palavrão? Faz pi! Pra capi e erro bastante. Vou errar muito ainda. Vou confessar uma coisa para vocês. A primeira coisa que vem na minha cabeça, todos os dias que eu acordo, é até onde eu sou útil, até onde eu sou importante na vida do meu filho.
E da minha enteada também, que eu conheci com 4 anos de idade, agora é uma moça, e a gente se ama de um jeito tão forte que a gente briga todo dia. Isso é prova de amor, porque a gente se preocupa um com o outro, as coisas incomodam ao outro automaticamente, em virtude desse amor enorme que a gente tem. E eu continuo aprendendo. Deixa eu só interromper um pouquinho. Gente, eles brigam, não é tipo assim, não é briga fight, não, tipo briga. Eles implicam um com o outro, por exemplo, assim, Licie, você precisa se comportar na mesa, Licie. Ai, Eric Bessi Silva, né? Então é meio tipo, ele faz o processo de chamar a atenção dela e ela dá a revidada dela, né? Então não são brigas, assim, falar, nossa, eles entram em o problema é que não. existe também o lance de que, desculpa, algumas vezes ninguém sabe que eu tô brincando. As pessoas têm uma dificuldade de saber que eu tô brincando. Eu sou músico, eu canto, minha voz é assim, ela é forte, né? Então eu digo pra Patrícia que eu amo, ela fala, vai mais baixo. Eu te amo, não precisa gritar. Mas eu não tô gritando. Você tá bravo comigo? Pois é, entendeu? Então, muitas vezes, tipo assim, eu não consigo ver Alicia quieta. A verdade é essa. Eu não consigo vê-la quieta. Ela passa, a presença dela é fundamental para mim, seja da maneira que for. E eu sei incomodar muito bem. Então, é melhor, né? A gente faz o que a gente sabe fazer de melhor. E no caso do meu filho, meu filho é outra história. É uma parada muito, muito louca, gente. Muito louca. Sabe? E ele tá me ensinando muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Determinação, paciência. Que, olha, se eu não tenho agora antes... Vou chamar minha mãe para fazer live com a Patrícia aqui para ela contar metade da história. Não desculpa. precisa, gente, eu posso contar. E a gente vai se doutrinando, né? A gente vai se doutrinando. É uma situação bastante rara para mim, porque, cara, eu vivi 48 anos da minha vida sem ter um passarinho para dar água. Entendeu? Então, e eu nunca fui uma pessoa ambiciosa de guardar, enfim. Então, eu fui vivendo a minha vida, né? Aí ganhei uma família, pum, e ganhei um filho. O dia que eu descobri que eu ia ser pai, quase que o moleque fica órfão naquele dia, né? Que eu não é uma coisa que eu não esperava e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, independente de qual for o tema, independente de qual for a situação, independente do que for, é um aprendizado diário, é um crescimento diário, vem com frustrações, muitas, mas esse aprendizado também nos faz aprender a lidar com esse tipo de situação também, ao qual eu não tinha muita paciência. Aí, ó, falando da paciência de novo. E lidar, era tipo assim, pô, tchau. Não tô nem aí. Entendeu? Uma frase que a Patrícia adora, uma frase que constrói, né? Que eu tinha, ela fica nela, ela existe, mas eu falo muito menos hoje em dia. Que qualquer coisa que ela fala, mas isso é um problema seu. Isso não é um problema meu. Escutei isso. Entendeu? E a família, a Patrícia falou, problema seu é problema meu, nós somos uma família. Então, a gente vai encaixando as coisas. Gente, tem um monte de gente, tem uma galera escrevendo aqui. Tá, eles estão falando que você enfrentou o seu medo, que você descobriu novas habilidades, que você... Fiquei que cego. legal, que ele não enxerga nada no que está escrito ali. Eu não quis falar para não ir te interrompendo, porque você estava contando uma coisa que, enfim, que é interessante, que é importante para o pessoal de casa saber. Cara, primeira vez que meu filho engasgou, quase que eu faleci. Eu não sabia que me desesperava mais, a calma da mãe ou o engasgo do meu filho. Hoje em dia, tá tudo bem. Mas eu chorei, cara. Entendeu? Aliás, eu chorei por coisas assim inexplicáveis. Mas o sentido da vida é totalmente diferente, né? E aprender
é bom em qualquer parte, em qualquer momento da vida. Aprender é essencial, né? Eu, por exemplo, eu toco meu instrumento há 30 anos e aprendo diariamente. Eu canto há 30 anos, não aprendi ainda, mas eu sou chato, como eu falei. Bom, enfim, brincadeiras à parte, gente. É bom, é bom. Não é fácil, não é nada fácil. É como eu falei antes, trata-se da vida, de uma vida de um ser humano, entendeu? Se eu, né, vamos colocar socialmente, o verbo socialmente correto, e seu herdeiro, né? Então tudo gira em torno disso, deles, no caso, né? Tudo que você faz parte desse princípio. Você acorda de manhã, você quer ouvi-los, se eles acordam, principalmente a Alicia, né, que já é grandinha e tal, se ela acorda muito quieta, eu vou dar um jeito de incomodar para chamar a atenção dela, para que ela, né, ela curte isso, a gente acaba extrapolando às vezes, a gente acaba discutindo, a nossa discussão é um confronto de argumentos. Ela é uma criança que argumenta muito forte. Eu gosto bastante disso. E detalhe, gente, sobre esses argumentos, eu dou voz para ela também. Então, eu não, às vezes. O Eric tem um pouco de dificuldade de dar voz para ela, né? Mas o que eu penso assim, a gente já tem uma sociedade paternalista, né? Então, eu acho que a mudança também está nos nossos filhos. Então, quando ela vem para argumentar com ele e que ele fala, não fala agora, eu falo, fala sim, vai falar, vamos ouvir sim, é importante ouvir o que ela tem para dizer, mesmo que seja, tipo, para a gente uma bobagem, né? Para ela é importante ela ter voz ativa, ela poder argumentar com as coisas. Então, às vezes, por criação, gente, eu não tô falando assim, nossa, o Eric tá errado de fazer isso, né? Os nossos pais faziam isso, o meu pai não. Meu pai, ele sempre deu voz pra gente, né? E tal, mas os meus avós, né? Enfim, a gente vive numa sociedade em que a mulher não tem muita voz, então nós precisamos dar voz para os nossos filhos, mesmo que seja para eles argumentarem o porquê que eles estavam fazendo tal atitude, né? Eu sei que tem coisa que não tem desculpa de nada, mas às vezes existe alguma coisa por trás disso. E é esse alguma coisa por trás que normalmente eu gosto de entender. Então ele fala assim, ele fala assim, eu não sou a pessoa calminha que a sua mãe é, que vai sentar e ficar nem. Né? Eu falo reto. É ou não é? Não, a situação né? é assim, ó. Quando a mãe vai chamar atenção, tanto para o Gustavo quanto para chamar atenção, parar. Quando para Alicia, filho, senta aqui. O pau tá comendo. O negócio tá nervoso. Senta aqui. Por que o Papai Noel não existe? Tô brincando. Não, ela vem assim, porque a fadinha não vem do fadinha. dente, não é bem que assim, Pedro Álvares Cabral, não é quando isso, descobriu gente. o Brasil... Não tem nada disso. Eu sento com eles e pergunto e converso. Hoje, por exemplo, o Gustavo veio e me deu um tapa. O que eu fiz? Eu deixei ele ir, eu chamei ele e falei, vem aqui que a gente vai conversar. E o que eu fiz? Está certo isso? Então, não, mas você fala que eu tô falando da fadinha, não tem nada disso. Eu tô querendo estabelecer, não, eu tô querendo estabelecer a diferença, porque a minha parada é meio de sinopse. No caso da Alicia, né, que ela já tem mais a visão. Depois que a mãe... É porque a Patrícia, ela chama atenção, mas ela quando ela tá chamando atenção, brincadeiras à parte, ela acopla a estrutura do motivo do que ela está falando, por que ela está falando. Então, a parada é muito profunda. Todo texto tem um resumo. Eu sou responsável pelo resumo. Qual é o seu problema? Nenhum.
O que você fez está certo? Não. Por que você fez? Não sei. Então não faz mais, cara. Acabou. Então, mas a questão é Não estou que... dizendo que está certo. Estou dizendo que eu sou o responsável pela sinopse. Não, o Tom escreveu ali que a Fátia é zen. Tom, muito pelo contrário, não sou zen. Eu não sou. Quem é o Tom ou o Jerry? Tom. Ô Tom, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é casado? Não, ele não é casado. Não. Vou te contar um negócio, meu querido. Não oficialmente que eu saiba. Tensão pré-menstrual é uma coisa imbatível em qualquer ser humano. Pode ser zen, pode ser o que for, budista, monja, whatever. Então, mas deixa eu colocar o conceito das coisas aqui, porque senão fica parecendo que tipo assim, que eu tô passando a mão na cabeça, e não é isso. De quem? Das crianças, né? Tipo, fez uma coisa errada e passou a mão na cabeça. Não passo Não, a mão na cabeça de foi, ninguém, foi não. exatamente o que eu falei. Né? Porque a diferença entre eu e você é que você Eu pergunto o motivo. Você dá toda a explicação da estrutura. O Tom escreveu que separou. Eu ia fazer uma piada aqui agora, mas ia ficar legal. Enfim, reafirmando, a diferença é que a Patrícia vem com um processo totalmente estrutural, ao qual eu não tenho habilidade para isso, porque é uma coisa genética, né? É uma coisa que faz parte de mim. Genética é cultural. Não, faz parte de mim, faz parte da minha genética. Por exemplo, eu toco um instrumento há 30 anos e nunca ensinei ninguém a tocar, porque eu não tenho a paciência de explicar inúmeras vezes a mesma coisa, sendo que a pessoa na primeira disse, já entendi. Então, eu falei, não quero ensinar, entendeu? E agora eu estou reaprendendo, eu estou aprendendo a lidar com isso, porque eu sou obrigado a ter essa paciência, porque eu sou pai. Entendeu? O filho dos outros tá tudo certo, fala, não quero. Eu tive um aluno, vou contar rapidinho para vocês, de bateria, há muitos anos atrás. Eu tinha, assim, acho que uns 18, 19 anos. O moleque tinha 13 anos de idade, acho que 10 anos de idade, uma coisa assim. A mãe ia levar na aula e tudo. Ia levar, não, levou. Foi uma aula só, tá? Terminou a aula, a mãe dele foi buscar. Ela falou, e aí, como é que o meu filho foi? Aí eu falei, não vai rolar. Mas ele é tão ruim assim. Eu falei, não, ruim sou eu. Eu não consigo. Não tenho. Então, olha a quantidade de coisas que, tipo assim, as pessoas parece que é uma coisa muito simples, uma coisa muito corriqueira, mas não é. A cabeça da gente trabalha diariamente, entendeu? Em torno disso. E se tratando de família, envolver o filho. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente fechar com você, porque as crianças precisam ser retiradas do banheiro. Elas estão na banheira lá, a gente colocou um pouquinho de água para elas brincarem, enquanto a gente vai conversando aqui, né? Eu quero, tipo assim, que você consiga escalar de 1 a 10, quando você... antes, quem era o Eric antes, em evolução do contato com esse aprendizado, o que você aprendeu de 1 a 10, o quanto você sente que você já evoluiu até hoje? Eu não consigo determinar evolução por números, evolução pessoal por números, em qualquer que seja o aspecto. O que eu tenho consciência, que eu posso dizer, afirmar, é que é um processo de transformação muito grande e que os resultados, eles vêm tão gradativamente, é tão passo a passo a parada, que quando você vê, você já está fazendo. Você já está reagindo dessa forma. Mas vamos colocar numa escala de 1 a 10, do que era antes e do que está passando a ser, colocando numa escala de 1 a 10, que o 10 seria o final da escala, 4. 4. Uma nota 4 para mim tá legal. Oba, isso significa que eu tenho muita coisa para colher aqui ainda, hein, gente? Tem, se der tempo, se eu não morrer. Cultura inútil.
Entendeu? Então, enfim, é aprender diariamente. Diariamente é fantástico. O que, da minha parte com você, o que você acha do que eu faço com você que funciona e o que você acha do que a gente faz que não funciona? Então, no sentido, por exemplo, em relação à educação das crianças. Acho que o que funciona, uma coisa boa de se perceber, é a sua persistência. Tipo assim, você falou agora, não funcionou, daqui a pouco você vai falar de novo, vai passar uns dias, você vai abordar um outro tema que a hora que eu percebi, pum, você pau, caiu ali e eu não tenho para onde correr. Oportunidade, gente. Não tenho para onde correr. Eu acho isso muito legal. Acho isso muito legal. O que não funciona, eu acho que para mim, em termos de análise pessoal, tá gira tudo em cima do mesmo tema. O fato de ser dito numa hora imprópria não vai surtir efeito naquele momento. Existe uma persistência natural. Então isso não chega a ser um defeito, isso é uma característica natural do ser humano. Insistir, entendeu? Enfim, eu tô batendo aqui, deve estar fazendo barulho ali, desculpa, gente. Mas o fato dessa habilidade, olha a habilidade que eu tô falando, que tava falando das crianças, eu não sei o que ela envolve e tal, não sei. É a parte gloriosa de tudo isso daí. E a gente vai aprendendo diariamente. Obrigada. Eu vou dispensar o Eric agora, gente, porque eu preciso continuar com vocês e ele precisa tirar as crianças. Foi um prazer. A gente chama ele para outras oportunidades depois. Eu sei que ele é legal de falar, né? Porque ele é super, né? Tem um humor super legal. Próxima vez eu canto. Ok! Vamos ter música em live. Com licença, com licença. Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu chegar mais perto de vocês agora, né? Para a gente continuar aqui. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como que tem sido essa estratégia, né? Então, gente, estratégia do diálogo mesmo, né? Então, essa evolução que vocês estão vendo, que aconteceu com o Eric, e que ele deu nota 4, eu até daria mais, mas eu não vou falar aqui bem baixinho, porque se ele escutar, eu perco 4, e daí a evolução que eu posso ter até o 10 depois, né? Então, tem muita coisa ainda para chegar lá. Que realmente foi uma parada difícil, foi uma parada dura mesmo, de tipo assim, entender, que falar, vou lavar louça, vou fazer a comida agora. Tipo assim, eu não pedisse, tipo assim, pelo amor de Deus, você precisa fazer a comida, e receber um não ainda, porque não era a tarefa dele fazer isso, né? Hoje ele simplesmente vai, né? Hoje ele tem os pratos que ele faz, que tipo assim, que eu não me arrisco a fazer. Entendeu? Não me arrisco, porque ele cozinha melhor do que eu em muitas questões, né? Mesmo porque às vezes a gente faz comida rápido. Tem que fazer, né? E eles vão lá na boa e vão curtir essa cozinha, né? Então ele faz um bife à milanesa, gente, que é maravilhoso, maravilhoso. Um bifinho à milanesa dele. Aprendeu a fazer umas coisas com mandioca também, uma série de coisas aqui. E o legal é que ele começou a pesquisar, né? Então ele começou a pesquisar na cozinha e tudo mais. Olha a diferença, gente, para uma pessoa que não ia para a cozinha de jeito nenhum. Bom, ele mesmo falou aqui, né? Não ia de jeito nenhum. Lavar louça, gente. Nossa, tinha dia que eu tinha vontade de chorar. Porque era assim, aquele acúmulo. Chegou um momento que eu virei e comecei a falar assim, gente, vocês não estão me ajudando. Vocês são parte dessa casa. E é um verbo que eu uso aqui, falo, ninguém está ajudando ninguém aqui, né? Nós estamos um ajudando o outro e sendo colaboradores do mesmo lar, né? Que é o nosso ambiente, é onde a gente mora, é onde a gente está junto, né? Então, qual é a estratégia que eu uso? A estratégia do diálogo. Então, o que não funciona? Ele falou com as palavras dele, eu vou falar com as minhas agora, né?
com as minhas palavras, o que não funciona é bater de frente. Tipo assim, a coisa aconteceu, eu falei, ele espanou, se eu continuar, vai dar briga. Entendeu? Então, eu acredito que isso também aconteça na grande maioria dos lares, onde as pessoas querem, tipo, a resposta imediata do outro. Porém, o que acontece? O que acontece é que nós temos um sistema cultural muito forte, né? Então, como eles estão já com isso, já enraizado dentro deles, parece, né, que nem erva daninha, assim, a gente tem que ir tirando isso, né? Então, o que eu vou fazendo? Devagar, eu vou construindo isso junto com ele, né? Eu vou entendendo quais são os motivos que ele tem para não fazer. Então, por exemplo, assim, do Gustavo no banho, por exemplo, era a questão do medo, da questão de não ir para a cozinha, eu nunca fui, sempre foram as mulheres da minha casa que fizeram isso. Então, ele não entendia isso como fazendo parte do que ele tinha que fazer, né? Só que quando a gente se vê aqui, que nós somos nossa família e que somos nós dois de adulto com mais duas crianças, né? A gente precisa realmente dividir isso. E vocês precisam dividir isso de alguma forma. Então, a minha dica é devagarzinho, espera, sabe? Espera. Falou, não deu certo a hora que você falou? Dá um tempo, conversa de novo depois. Fala, olha, lembra daquela situação que aconteceu, né? Eu vi, queria saber o que você viu através disso, o que você sentiu, como é que foi essa parada para você, né? Então, às vezes eu pergunto para eles, às vezes eu coloco, falo assim, olha, você lembra que aconteceu tal coisa? Mas, vamos supor, está acontecendo alguma outra coisa, né? Então, eu vou lá e falo, olha, lembra que aconteceu aquela coisa? Então, é semelhante a essa que está acontecendo agora. Né? A gente está de novo na mesma situação por conta disso. Então, o que eu preciso de você é que você olhe que às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou com dor, às vezes eu não. Às vezes eu só quero dividir as coisas com você. Às vezes eu só quero que você esteja comigo, enquanto eu estou na cozinha, cozinhando, que você esteja comigo ali brincando com as crianças. Às vezes eu só quero que, enquanto você esteja cozinhando, eu possa estar com você para a gente ter um diálogo gostoso, porque às vezes a gente não tem nem tempo de conversar. Outra coisa que eu faço questão aqui em casa, que às vezes até um pouquinho de chabu por conta do temperamento dele, assim, né, com a Alice, às vezes, é a mesa. Então, eu faço questão de a gente se reunir à mesa para almoçar e jantar. Lógico que quando estamos em casa todos, né, porque não é sempre que estamos todos em casa, mas se estamos, quem está em casa, sentamos à mesa e comemos sentados à mesa, para que a gente possa estar olhando uns para os outros e para que a gente possa reconhecer que essa é a nossa família. Então, é proibido o celular, por exemplo, nesse momento, né? Para que a gente realmente possa sentar e a gente possa se olhar e a gente possa conversar, né? Mas aí, às vezes, a Alice vem com as histórias da escola e que ela repetiu, ela já contou uma vez, ela quer contar de novo, porque ela tá, né, assim, ansiosa com aquela história, e ele fala, você já contou isso? Eu falo, deixa ela contar, né? Então, tipo assim, vamos ouvir também. Então, esses pontinhos que às vezes eu fico, né? Eu falo, opa, peraí, vamos trabalhar isso. Então, nesse momento nós estamos com família trabalhando sentar à mesa, né? Aí, tanto a educação das crianças ao sentar à mesa, quanto a alimentação do Gustavo, que é uma coisa muito complexa, porque ele tem 2 anos e ele é uma criança que ele nega muito a comida. Ele não vê uma criança como fácil como a Alice, que, por exemplo, se o primeiro suco de cenoura que eu dei na boca dela, lá, né, se deliciou. O primeiro suco de cenoura que eu dei na boca dele, ele vomitou. Então, olha a diferença dos dois, né? Então, eu estou aqui com ele trabalhando um pouco mais essa questão da alimentação. Então, a gente está sentado junto, a gente também consegue trabalhar isso. Então, a gente fortalece o nosso relacionamento, a gente fortalece a questão do social, dessa transformação social, e a gente ainda fortalece o desenvolvimento das crianças. Então, tá aí mais uma dica que eu deixo para vocês, né? Se reunir à mesa e estarem juntos à mesa. Mas, assim, gente, com leveza, né? Porque tem gente que senta à mesa. Não sei se vocês viram aquela propaganda do. Propaganda não. Aquele videozinho do Porta dos Fundos, que eles vão sentar à mesa no comercial, né? Vão fazer um comercial e eles começam a xingar um outro. Não, não é esse tipo de sentar à mesa que a gente precisa. Então, tem que se acalmar, tem que respirar e senta à mesa para conversar, senta à mesa para se entrosar, senta à mesa para estar em família.
para fortalecer a família, né? Então, e nem tô falando, vamos lá de novo, eu não tô falando de política, de religião, de nada, eu tô falando de fortalecimento da família, né? Da estrutura mesmo. E conversar. Então, um passo a passo. Outra coisa, gente, uma tarefa de cada vez. Eles, quando eu digo os nossos maridos, os nossos companheiros, né? Às vezes até, por exemplo, com o meu pai, né? Que meu pai também teve a mesma educação. Embora meu pai tenha diálogo com a gente, mas ele não teve, por exemplo, o momento de cuidar da gente. Segundo a minha mãe, ele nunca trocou uma fralda, né? E o Eric já não, o Eric troca, tá lá trocando as crianças lá agora, entendeu? Então tá lá, a Alice já se vira sozinha, mas o Gu não, né? O Gu tem que trocar fralda, tem que, enfim. Embora a gente tá tirando a fralda dele para dormir, a gente coloca, então tá lá, tem que limpar, tem que tirar cocô, tem que tirar tudo. E é ele que faz. E eu lembro, gente, de trocar fralda, quando a gente foi fazer o chá de bebê, e aí eu falei para ele, falei assim, olha, agora você tem um desafio. O desafio dele era trocar uma boneca. Gente, pensa assim que essa boneca deve estar pelada até hoje, porque ele não tinha conseguido trocar. Ele levou mais de 20 minutos cronometrado para ele conseguir colocar a fralda na boneca. Foi assim, o comentário do chá de bebê foi isso, né? Eu cheguei a gravar um pedacinho em vídeo, mas eu falei, gente, não vai mais, não cabe mais no arquivo aqui de tanto tempo que ele está levando para trocar essa fralda, né? Então foi assim. Bom, gente, vamos chegando ao nosso final aqui. Então, a estratégia é essa, né? O que eu falo assim, às vezes a gente quer um efeito coelho, né? Esse efeito coelho é da gente querer que a coisa aconteça muito, 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 muito rápida. E às vezes a gente precisa pensar um pouquinho no efeito tartaruga, de tipo assim, um passo depois do outro, um passo depois do outro. Dá uma tarefa, ele absorveu isso, aí passa outra. Ai, mas eu preciso de ajuda logo, tá, gente? É melhor você ter uma ajuda, mesmo que pequena, hoje, aquela picadinha de passarinho, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois que você vai construindo isso e chega no final você tem bastante, do que você querer ser coelho e a pessoa se negar e falar, não vou fazer mais nada. E aí você não tem ajuda, e aí, tipo assim, nem sanidade mental, né, para lidar com a situação. Porque, por exemplo, assim, eu não tenho sanidade mental para lidar com uma situação de uma pessoa que fica me negando o tempo todo, todas as coisas, tudo que eu peço, tudo que eu preciso de ajuda, e ter uma pessoa do meu lado que só fica me negando as coisas. Eu já não estaria mais aqui, já teria voltado para o Brasil, já estaria fazendo outras coisas da minha vida, né? Porque tem um momento que a gente fala, opa, peraí, né? Opa, peraí, se é pai ou não é dessa criança, né? Então, chamo sim para responsabilidade, mas chamo também de uma forma mais divertida, tento fazer a coisa um pouco mais dinâmica, mais alegre. Opa, te desafio, sabe? Duvido que você consegue fazer tal coisa, né? Duvido que você consegue fazer tal coisa, né, uma forminha de desafiar. Tem pessoas que aceitam bem, tem outras que não tanto. Você é casada com uma pessoa, aí você vai conseguir identificar, opa, chego nisso com meu marido ou não chego nisso com meu marido? Chego um pouquinho mais, avanço um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Vou um pouquinho mais devagar para que eu consiga ir fazendo isso devagar, né? E vamos lá, gente, não é manipulação, é acordar, tá? É só chamar mesmo para responsabilidade. Outra coisa é, tipo assim, quando eles fazem alguma coisa, tá? A gente às vezes até pensa, fala assim, nossa, eu faço isso com a mão nas costas, né? Mas para eles é mais complicado. Vocês viram ali o que ele falou sobre o medo, né? Então, aquilo era tão pesado para ele, a questão do medo que ele tinha de pegar o Gustavo e dar o banho no Gustavo, que aquilo travou ele e deixou ele, né, até sisudo, assim, né? E aí, quando ele pegou o Gustavo e foi dar banho no Gustavo, aquilo lhe deu prazer, né? Então, não foi uma situação, foi onde até eu comecei a aprender a lidar com ele em relação à criação, porque a Alice já veio, né? Já tinha passado da fase mais complicadinha, que depende muito da gente, né? Por exemplo, a Alice com 4 anos já estava se trocando sozinha, já estava tomando banho sozinha, já estava fazendo um monte de coisa sozinha, eu não preciso dele para fazer isso. Eu viro para ela e falo, você vai tomar banho, e ela vai tomar banho e pronto.
De vez em quando vou lá, a gente dá uma caprichada e tá tudo certo, né? Agora, o neném não, o neném precisa de orientação, ele precisa que acompanhe ele precisa segurar ele, né? Então, só para que vocês entendam que existe sim um passo a passo, existe sim uma forma mais suave de lidar com isso, e o elogio, gente, ele é fundamental. Então, fez uma coisinha que você fala assim, eu faço isso com a mão nas costas, para eles não é tão simples. Então, elogia, tá? Elogia, porque para eles vão falar assim, nossa, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. E não é mentira, gente. Às vezes eles não sabem mesmo. Às vezes eles estão tão amedrontados com todas as coisas, às vezes a cultura é tão forte que eles não conseguem. Não estou dando desculpa, né? Eu estou dizendo que às vezes a transformação ela pode ser por outros caminhos que não o enfrentamento, que não a batalha corpo a corpo. Falo, né? Não. Opa, pum, pum. Né? Consegue entender esse diálogo? Tipo, pode ser suave, pode ser gostoso. E é legal porque isso fortalece o relacionamento, né? Eu já cheguei aqui muitas vezes por conta de bater de frente e ele bater de frente, a gente, tipo assim, se estranhar a ponto de falar, eu vou embora daqui, não quero mais, né? Mas a gente vem construindo de uma forma que isso, em algum momento, começou a se tornar mais leve, começou a se tornar mais gostoso. Então a gente compartilha tudo de forma mais gostosa, mais prazerosa. Então, vocês verem a evolução dele, se foi possível com ele, também é possível com muitas outras pessoas. Então, isso que eu quero que vocês acreditem, que sim, é possível, que sim, dá para a gente dialogar, que sim, dá para a gente elogiar, que sim, dá para a gente ir passo a passo e que a gente vai ganhar muito mais ajuda do que a gente tem hoje. Tá bom? Então, tá. Gente, é isso aí. Preciso fechar. Bom, também fechei. Acabei. Consegui fechar todo o meu alinhamento aqui. Então, deixar um super beijo para vocês. Vem cá, falar tchau, pessoal. Tem que ser rápido, porque senão a gente não consegue salvar a live. Tchau, pessoal. Ó, Jacos. Tchau, pessoal. Foi um prazer. E nos vemos na próxima, tá? Se cuidem. Cuidem de suas mulheres e cuidem de suas famílias. É isso aí, ó. Viu? Vale a pena, amor? Cuidar? Vale a pena. É gostoso, gente. Meninos de casa, ajudem aí que vale a pena. Vocês vão ter um prazer que vocês não vão acreditar. Não é só ajuda, é participação. Beijo, gente. Fui. Fechando aqui. Fechando. Ai, Jesus. Não consigo fechar aqui. Fechando o YouTube. Aqui. Fechando. Oi.